Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao canal Amigos do Coração. No vídeo anterior, nós falamos sobre as 5 colunas da verdade, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Esses são, de acordo com a Bíblia e conforme nós estudamos no vídeo anterior, são as 5 colunas da verdade de Deus. E hoje nós vamos conhecer uma estratégia. Você sabia? Você sabia disso? Deus criou uma estratégia para salvar o ser humano. E o inimigo criou uma estratégia para destruir o ser humano. Ou seja, Jesus veio para nos salvar e o inimigo veio para nos derrotar. Deus tem uma igreja e o inimigo também tem uma igreja. Ele não é fácil. O que ele puder fazer para levar eu e você com ele para destruição, ele vai fazer. Mas fique certo que Jesus está ao nosso lado e ele vai nos proteger de todo mal. Amém? Amém mesmo? Então hoje o estudo é sobre a estratégia do inimigo. Então, como que seria essa estratégia? Então agora nós vamos conhecer essa estratégia do inimigo de acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias e de acordo com o Apocalipse. E começo fazendo uma pergunta para você. Você já pensou como um general faz para que seu exército ganhe as batalhas? Alguma vez você ouviu falar sobre estratégia de guerra? Será que a Bíblia também apresenta esse assunto? Esse tema é impressionante, porque assim como Deus tem um plano para salvar o homem, o inimigo também tem um plano para destruir o homem. O inimigo trabalha de maneira sutil, viu? Ele faz isso por meio de outros instrumentos, dando a impressão de que não é ele. Ele faz isso exatamente para tentar enganar todas as pessoas. Lá em Daniel capítulo 8, versículo 12, diz assim, dá licença que a gente vai ouvir agora a palavra de Deus. Diz assim, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Queridos, preste atenção, 5 verdades de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia, toda ela, tanto do Velho ao Novo Testamento, e os 10 mandamentos de Deus. Essas são as verdades de Deus. E eu pergunto, o inimigo pode deitar por terra as 5 colunas da verdade de Deus, as verdades de Deus? Será que ele pode fazer isso? Lógico que ele não pode, mas ele faz isso sim na vida de muitas pessoas. E espero que ele não esteja fazendo isso na minha vida e na sua também. Amém? Amém mesmo? Então aí está, é a estratégia do inimigo, jogar a verdade de Deus por terra. O inimigo não pode jogar Deus, não pode jogar Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos por terra. Lógico que ele não pode, mas é uma sua estratégia, ele tenta, por meio de mentira e engano, confundir a verdade, para que as pessoas se afastem desta verdade. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, mostra-nos como o inimigo tentou fazer isso. Lá está escrito o seguinte, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, adoração somente a quem? A Deus. Preste bem atenção nisso, tá certo? Vamos fazer uma outra leitura aqui, agora em Apocalipse capítulo 17, versículo de 3 a 6. Presta bem atenção nisso aqui, no que está escrito aqui. Olha só. Aqui fala sobre Apocalipse 17, fala sobre a descrição da grande meretriz. Lembra? Mulher significa igreja, e meretriz não é homem, é mulher, e meretriz é prostituta, e aqui está falando de uma igreja prostituta. Preste atenção, Apocalipse 17, versículo de 3 a 6, mostra a estratégia do inimigo por meio dos seguintes símbolos. Lembra os símbolos? Nós, no vídeo anterior, nós estudamos sobre a tabelinha de conversão, para entender os símbolos da profecia. E diz o seguinte, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Lembra? A água significa povos, ok? Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito ao deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres.
Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Uau! Que coisa incrível! Como é maravilhoso estudar a Bíblia, como é maravilhoso estudar a profecia, como é maravilhoso estudar o Apocalipse. Afinal, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, queridos, vamos conhecer essa mulher, essa grande meretriz, essa prostituta, a mãe das meretrizes. Lembra? Mulher significa igreja. E esta é uma igreja falsa, que é mãe de muitas igrejas falsas. Uma mulher prostituta numa besta escarlate. A besta com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher adornada de ouro e joias. Cálice com abominação, imundícias e prostituição. Seu nome, Babilônia, mãe das meretrizes e abominações. Embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Qual é o significado de tudo isso? Se você quer saber qual é o significado de tudo isso, você vai começar a saber agora, ok? Agora, qual é o significado? O inimigo substituiu o culto verdadeiro por uma falsa forma de culto. Você entendeu isso? O inimigo substituiu o culto verdadeiro por uma falsa forma de culto. Ou seja, além do ensino enganoso quanto ao plano da salvação e ao ministério mediador de Cristo no céu, lembra? Quem é o único que pode nos salvar? Jesus. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados? Jesus. E quem é o único que pode interceder entre nós e o nosso Pai que está no céu? Jesus. Então, além do ensino enganoso quanto ao plano da salvação e ao ministério mediador de Cristo no céu. Ou seja, lá no céu está Jesus Cristo ao lado do seu Pai, nosso Deus, intercedendo por nós. Você ora, pede perdão em nome de Jesus e Deus te perdoa. Amém? Amém mesmo. Então, tudo isso por meio de uma igreja e posteriormente por outras que profecia chama de filhas. Vejamos os detalhes a seguir. Olha só, prostituta, mulher prostituta. Mulher significa igreja, de acordo com Éfesos capítulo 5, versículo 23 e 32. E prostituta, igreja infiel a Cristo. 7 cabeças, 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres? Se você entrar no Google e colocar ali 7 cabeças, vocês vão ver lá que essas 7 cabeças que Apocalipse fala são as 7 colinas de Roma, onde a meretriz está sentada. Apocalipse 17, versículo 9. 10 chifres. Chifre vem de animal. E animal, de acordo com a profecia, significa rei ou reino. E chifre significa rei, reino ou poder. Nesse caso, 10 chifres são 10 reinos da Europa na Idade Média. Os saxônicos, lembra disso? Muito bem. É só estudar um pouquinho. A Bíblia é interessante, a profecia também. Por quê? Porque fala de história, fala de profecia. Então, as duas coisas andam junto. Amém? Besta escarlate. Besta, de acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 23, é animal e significa reino poderoso. Abominação, imundícia, prostituição. De acordo com Apocalipse 21 e 27 e Provérbio 28, 9, fugir da lei. Ou seja, abominação é fugir da lei. Lá em Provérbio 28, versículo 9, diz que aqueles que desviam de ouvir a lei, que leem os 10 mandamentos, até suas orações são abomináveis. Outra coisa, imundícia. De acordo com Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 28, idolatria. Imundícia significa idolatria. Prostituição. Prostituição, nós já lemos, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 25, significa mudança da verdade em mentira. Ou seja, adorando e servindo a criatura
em lugar do Criador. Grande Babilônia, confusão, grande Babilônia. O que significa grande Babilônia? De acordo com Gênesis capítulo 11, versículo de 3 a 7, significa confusão, salvação por obras, adornada com ouro e joias. De acordo com Atos capítulo 8, versículo 20, isso quer dizer corrupção religiosa. Mãe das meretrizes e abominações. Meretrizes, mulher significa igreja, e profecia quer dizer, nesse caso, igrejas caídas. De acordo com Efésios capítulo 5, versículo 23, mulher significa igreja. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Abominações, Provérbios 28, versículo 9. Igrejas caídas. Embriagada com o sangue dos santos. Na época da Inquisição, você já ouviu falar da Inquisição? Eu acho interessante isso, porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos dar vida. E naquela época da Inquisição, em nome de Deus, matavam as pessoas queimadas. Vocês não acham estranho essas coisas? Não é estranho? É ou não é? Bem, na época da Inquisição, mataram muitos cristãos, derramando assim sangue inocente, de acordo com Apocalipse 16, versículo 6. Fala sobre o quê? Sobre a grande perseguição de 1260 anos, do ano 538 até o ano de 1798, ou seja, 1260 anos, a igreja romana perseguiu e matou milhares e milhões de pessoas. Do ano 538 a 1798, os cristãos foram perseguidos e mortos. Isso se chama Santa Inquisição, irmão. De acordo com Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida mortal, foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O que foi que aconteceu? A besta, ela foi ferida mortal. Durante esse período de 1260 anos, a igreja perseguiu e matou milhões de pessoas. Ou seja, 1260 anos, que começa do ano 538 a 1798. Porém, nessa data de 1798, o general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa, colocou num calabouço e ele morreu. E a besta foi ferida, de ferida mortal. Mas aí diz que a terra se maravilhou porque ele voltaria com poder e grande glória. O que isso quer dizer? Quer dizer que o imperador Mussolini, da Itália, entregou o sistema papal, a Igreja Romana, 44 hectares de terra, que hoje se chama Vaticano, e é um estado, é um país. E tudo que acontece hoje no mundo, as pessoas se reportam, os reis da terra. Hoje não tem tantos reis, tem os presidentes, mas muitos se reportam a quem? Ao sistema papal, ao Papa, como principal de todas as coisas. O principal é Jesus, é Deus. O convite divino é o seguinte: quando a terra foi iluminada com a glória de Deus, ou seja, quando a luz da verdade chegar a todos os sinceros que hoje estão no lugar errado, então vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse 18, versículo 2. Quando essas pessoas saírem do erro, então se cumprirá a escritura que diz: caiu a grande Babilônia. Queridos, a igreja romana é uma mistura de paganismo, espiritismo e cristianismo. É o vinho prostituído que o inimigo usa para embriagar e confundir as pessoas. É através desse poder religioso e político que o inimigo pretende alcançar seu objetivo de jogar a verdade por terra. O conselho de Deus, de acordo com Apocalipse 18, versículo 4, é: sai dela, povo meu. Eu quero dizer algo muito importante para vocês. Deus tem filhos em todas as denominações. Vocês ouviram bem? Deus tem filhos em todas as denominações. Além do espiritismo, na macumba, Deus tem filhos. Somos todos filhos dele. Mas nunca foi da vontade de Deus que seus filhos ficassem espalhados. Porque Deus sempre teve um povo aqui na terra. Sempre teve um povo aqui na terra. Vocês entendem isso? Mas ele quer unir tudo em uma só família.
O pai quer seus filhos todos juntos. Deus quer seus filhos todos juntos. Por isso que ele está falando, retirai-vos dela, povo meu. Deus tem filhos muito em todas as igrejas, inclusive na igreja romana. Deus tem muito mais filhos lá, acredite, na igreja romana do que aqui fora. Nós temos um povo aqui da terra, é um povo visível, espiritual, que guarda a lei de Deus. Agora existe um povo, uma quantidade muito maior, que ninguém ainda conseguiu imaginar e ver. E a maioria desse povo, queridos, está na igreja romana. Por isso que Apocalipse 18, versículo 4 diz, sai dela, povo meu. Apocalipse 17 nos revela que o inimigo usaria a igreja romana e suas filhas, as igrejas que saíram dela, para misturar a verdade com a mentira. Muitos aceitam qualquer pregação e na hora do desespero seguem qualquer religião. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro, e nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você precisa, meu amigo, seguir o caminho certo. O inimigo usa esta estratégia para jogar a verdade por terra. Será que a verdade também não foi lançada por terra no seu coração? Saiba que o inimigo quer enganar você. Mas em nome de Jesus você não será enganado. Porque agora você conhece toda a verdade e vai se firmar na verdade. E Jesus vai libertar você das mentiras. Principalmente essas mentiras que é apontada por aí. Filhos, eu quero terminar aqui com uma mensagem que está aqui na segunda epístola de João, no versículo 7, não tem capítulo, então no versículo 7. Em cima do versículo 7, diz assim, os falsos ensinadores e como tratá-los. Olha o que diz aqui, no versículo 8 em diante. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras mais. Amados de Deus, presta bem atenção. Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É nisso aqui, tá ouvindo? É aqui que eu creio. É nessa palavra que eu creio. Eu não falo nada que não esteja escrito de acordo com a palavra de Deus. É preciso que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita por 40 homens inspirados por Deus. Nenhum deles se encontraram, se viram, mas a matemática bate certinho. É a Bíblia que é só a sua regra de fé e a minha também. Então preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou orar, vou agradecer e vou deixar um vídeo aqui. Vou passar um vídeo para vocês terem uma ideia. Porque essa mesma igreja, que Deus tem muitos filhos lá, como já disse, ela prega tudo ao contrário do que está na Bíblia. Eu faço uma pergunta para você. Você iria para uma igreja que diz que a Bíblia não manda? Quem que manda é a igreja? A Bíblia não revela, a revelação vem da igreja? Você iria? Se você vai para uma igreja assim, eu posso te dizer que você está andando ao contramão da Bíblia. Porque a palavra de Deus diz, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui é o pão da vida. Nós vamos orar. Eu vou agradecer por vocês estarem compartilhando, pelo menos esses que estão aí, 80 e poucos, estão compartilhando, estão gostando, compartilhando, estão curtindo. Eu não sei vocês aí, se vocês estão gostando, tem alguém que não gosta. Não, eu sei, é complicado, mas eu tenho que falar a verdade. Eu falo o que está na Bíblia, entendeu? Eu não falo grego, eu não falo aramaico, eu não falo hebraico,
Eu falo o que está na Bíblia. Mas se você é de Deus, lembra? Jesus disse que quem é da verdade ouve a voz dele. Se você é de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Você vai mudar ou vai continuar firme na promessa do Senhor? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se, dê o seu like e ajude-nos a levar essas mensagens proféticas a todos aqueles que ainda não conhecem. Vamos orar? Pai querido, de bondade e misericórdia, toda honra e toda glória dada a Ti. Por favor, meu Deus, nosso Pai que está no céu, abençoe esse canal e todos os meus amigos e irmãos que estão agora nos assistindo. Fica com eles, perdoe seus pecados, cuida das suas famílias, transforma nossas vidas pelo poder do Santo Espírito e nos dá entendimento de coração para entender as Tuas profecias e colocar em prática de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vai passar agora um pequeno videozinho em que essa igreja romana diz que quem revela é a igreja, não é a Bíblia. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém? A diferença fundamental entre nós católicos e os protestantes. Nós católicos cremos na igreja. Este corpo, chamado igreja, é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja.